Quando falamos sobre reféns no Oriente Médio, um nome vem imediatamente à cabeça: Gilad Shalit. Em 25 de junho de 2006, durante uma emboscada na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, Shalit, então um jovem soldado de apenas 19 anos, foi capturado pelo Hamas. O que se seguiu foram mais de 5 anos de cativeiro, marcados pela incerteza, pelo sofrimento e por uma negociação diplomática que entraria para a história. Sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Para conversar com a gente sobre toda essa história de Gilad Shalit, a gente convidou Rony Hestman, que foi primeiro sargento de infantaria pela Brigada Givati entre 2009 e 2011, formado pelo curso de comandantes de infantaria em 2010, atuando nas regiões de Beit Furik, Awarta, em Nablus, na Cisjordânia, em Gaza, na região de Nahal Oz e Kfar Aza, e também na região de Hermon. Hoje a gente fala esses nomes de kibbutzim, né, na região da fronteira de Gaza, já muito mais conhecidos do que da primeira vez que a gente conversou com o Rony, quando ele veio aqui para a gente falar um pouco sobre a série Falda. Faz bastante tempo, então bem-vindo Dá novamente, até um Rony. arrepio, né? Dá até um arrepio quando fala esses nomes. Exato, muito bem-vindo, obrigada por voltar ao E Eu Com Isso. Por nada, prazer. Rony, para os ouvintes que não conhecem a história ou que ouviram falar de passagem, você pode contar para a gente quem é Gilad Shalit e como que aconteceu o sequestro dele na fronteira de Israel com Gaza e como que foi a repercussão dessa notícia em Israel quando aconteceu também? Bom, vamos lá. Que nem uma queda de avião, assim, quando tem um caso desse, nunca é uma coisa só, né? Nunca é um problema só, nunca é um erro só. O que aconteceu nesse dia foram uma série de erros que mudaram também, né, um pouco do exército de Israel, né, para os anos seguintes. Mas, em resumo, foi, né, um sequestro, uma invasão, né, em Israel. Gilad Shalit era um tanquista, né, então teve uma explosão leve. Eu vou contar em breve, vou contar um pouco mais de detalhes da história, mas foi uma explosão, né, um lançamento de um RPG no tanque dele. Dois dos quatro tanquistas saíram do tanque na hora desse tiro, né, na hora desse bombardeio, vamos chamar assim, desse RPG. Foram assassinados imediatamente. Gilad Shalit saiu do tanque depois de jogarem algumas granadas dentro. Ele saiu e aí foi sequestrado, foi andando para Gaza, junto com os outros dois terroristas que fizeram esse ataque. Rastejou por baixo da cerca, né, explodiram a cerca e entrou em Gaza andando. Resumo bem rápido do que foi esses 15 minutos, mais ou menos, de atentado. Eu sei esses detalhes porque eu entrei no Exército um pouquinho depois, né, desse atentado, então foi bem... Israel aprendeu bastante com isso. Eu já sou meio que fruto, né, das melhorias, né, eu já servi, né, com as regras bem mais, assim, bem mais elaboradas a partir desse acontecimento. E os desdobramentos, então, a gente vê até hoje, né? Nunca que a gente ia imaginar que um soldado, né, de Nari, né, que é no norte de Israel, um soldado bem mediano, né, e bem, vamos chamar assim, Rosh Katan, que se fala no exército, né, um soldado que fazia o simples, né, ia se tornar, através de palavras do próprio Benny Gantz, que era o Ramat-Kala da época, né, que era o chefe do Estado-Maior na época, e agora a gente conhece o Benny Gantz, hoje onde ele foi parar, ele que recebeu o Gilad Shalit na hora da recepção do sequestro, da troca, né, dos sequestrados, como um herói. Então, assim, não temos juízo de valor, não temos, enfim, argumentos sobre isso, mas são fatos, né? Ele foi sequestrado, voltou 5 e poucos anos depois, continua aí com um nome bem conhecido no público, né? E eu lembro, agora eu tava em Israel recentemente, né? E aí era engraçado porque todo mundo tinha uma história assim de, eu conheço, não sei o quê, eu conheço uma pessoa que bateu no carro dele no estacionamento do supermercado e tal. Eu não tinha Ele essa veio para o Brasil, veio dar palestra aqui no Brasil. eu não tinha essa noção, assim, né, do que ele ficou e quase uma celebridade, assim, uma pessoa muito conhecida, né? Você comentou aqui, a gente falou na abertura também desses 5 anos, né, em cativeiro e queria ouvir, assim, o que explica ele ter ficado esses mais de 5 anos em cativeiro, né, de 2006 a 2011 e o que se sabe sobre as circunstâncias em que ele foi mantido como um refém do Hamas durante esse período, né? Cara, assim, ele foi mantido refém tanto tempo, porque eu acho que
o Hamas ganhou bastante tempo com as negociações. Israel ia cedendo em troca de informação, em troca de vídeo, em troca. Então, assim, foi um processo que, como era um soldado só, né, como era uma pessoa só, hoje a gente tem outra experiência, mas como era uma pessoa só, o Hamas foi usando termos de estratégia mesmo, esse alongamento das negociações em troca de mais benefícios, né? Então, acredito que tem a ver com isso. As condições, né? Ele reportou, né? Já teve, né? Já tem, enfim, livros e matérias sobre isso, mas ele reportou que ele, né, tinha uma relação com poucas pessoas, mas relação estreita com uma ou duas. Se alimentava, né? Às vezes ia, né? Até um telhado, tem uma história legal dele num telhado de Han Yunis. Enfim, tem casos assim que ele conta, mas que foi minimamente bem tratado, né? Ele não teve nenhum trauma, né, muito profundo desse período. Acho que o processo do sequestro em si foi mais problemático do que o período né, da estadia dele em Gaza. Então não teve tanto problema, assim, é difícil falar, mas não foi muito problemático esse período lá. Ele chegou em Gaza, estilhaços no joelho e no bumbum, então o tratamento dele lá não precisou ser um negócio muito elaborado, a parte médica, né? Às vezes você é sequestrado em momentos de tiro, então você tem que, né, a gente vê o caso, chegou pessoas que chegaram sem braço, pessoas que chegaram, né, com problemas mais graves de saúde. Então, não foi um problema, né, de questão de saúde a estadia dele lá. O que mais? Acho que foram 5 anos porque Israel não teve muita habilidade, né, de antecipar isso. E aí, no final das contas, liberaram mais de 1.000, né, presos e terroristas que estavam em Israel, já né, enfim, processos longos. O mais famoso é o Sinwar, né, que hoje a gente vê onde ele foi parar, mas a gente consegue ver os desdobramentos dessa troca até hoje. Inclusive, o Gershon Baskin, que é um negociador, ativista pela paz, ele teve um desempenho muito importante nessa negociação de contato com o Hamas. Ele que está no Brasil, hoje, quarta-feira, quando o nosso episódio está indo ao ar, ele vai participar da mesa de abertura do Festival Literário do Museu Judaico, e depois vai ao Rio de Janeiro, e no dia 23 vai ser entrevistado pela Leila Sterenberg. Quem está ouvindo aqui a gente pode ouvir essa conversa deles e entender um pouco mais, né, desse diálogo que o Rony está falando Exatamente. Isso é com o muito, muito Hamas. restrito. Pois é, né? A gente fala por cima, negociou com o Hamas, mas o que é negociar com o Hamas? O que É, é você manter contato com um grupo terrorista? Então, também na descrição aqui do episódio você pode achar o link para comprar ingressos, mas a gente queria ouvir de você, Rony, como você vê o impacto dessas negociações secretas nas operações militares e nas tomadas de decisão em campo? Existem protocolos específicos que as Forças Armadas seguem para integrar essas negociações na estratégia geral? Por exemplo, agora que está acontecendo em Gaza, alguns poucos, né, 8 reféns foram resgatados pela via militar, enquanto ainda tem conversas em andamento. Como uma coisa interfere na outra? é tudo alinhado politicamente, né? São estratégias de tomadas de decisão que o governo e os chefes, né, militares e políticos têm que agir, né? Às vezes uma coisa pode comprometer a outra, né? Eu, pessoalmente, né, acredito que existe uma influência, assim, né, militar na parte estratégica de negociação, mas a gente está vendo que a consequência tem sido mais, né, negativa do que positiva dessa força, né, militar em termos de resgate, né? Então, no nosso caso, era mais protocolo de recuperação de soldado, né? A gente tem um protocolo a ser seguido que depende do tempo, né, que o negócio aconteceu, né? Agora a gente já está quase um ano do 7 de outubro, né? Então, as medidas que são militares que são feitas são totalmente diferentes do dia seguinte ou do próprio dia. Acaba que tudo é muito influenciado pelo ambiente, né, pelo momento. E no caso do Shalit também, né, muito se fala sobre a pressão emocional e psicológica que um sequestro como esse acaba exercendo, né, para os soldados de campo. A gente comentou aí do 7 de outubro, a gente tem visto isso também, né, e como essa pressão afeta os soldados, levando em consideração o lugar que o exército tem dentro da sociedade israelense, né, e
como que o caso de Shalit, né, e se, né, após o caso de Shalit, algo mudou dentro do Exército em termos de protocolo, de como que se lida com o sequestro de um soldado, por exemplo. Bom, agora é importante eu falar que são opiniões pessoais e que não tem muito juízo de valor, tá? Porque o que é fato é que a própria operação e o próprio sequestro do Gilad Shalit foram uma sequência de erros das pessoas que estavam envolvidas no momento e que existiam protocolos a serem seguidos que não foram seguidos desde o dia, entendeu? Então, o que aconteceu foi um reforço desses protocolos que não foram seguidos, tá? Diversos exemplos, né? O mais simples é que no momento do atentado, né, no momento do ataque, o pessoal já sabia que estava tendo totalmente diferente do 7 de outubro, tá, pessoal? O pessoal já tinha recebido as informações na noite anterior que ia ter uma possível invasão na região, né, que eles estavam, e aí teve um desleixo. Não tem muitas outras palavras, né? Teve um desleixo, né, de algumas pessoas que estavam dentro, né, desse caso, e, que o negócio foi levando a complicações, né, catastróficas, né? A gente teve uma não resposta ao primeiro, né, a primeira abordagem, né, que foi o RPG. A gente não teve um mínimo. No Exército tem um termo que se chama como se fosse você buscar o combate, né? Você ter a proatividade de buscar o combate numa situação de conflito. E não teve essa busca pelo combate, né? Meio que as pessoas, Gilad Shalit e o outro membro que sobreviveu, né? Eles simplesmente estavam atordoados, não responderam, né? O tiro, né? O RPG. E as coisas foram acontecendo numa sequência de erros. Eles não chamaram reforço, eles só perceberam depois do sequestro. O sequestro foi mais ou menos às 5 e pouca da manhã, às 5 e meia. Só perceberam que tinha sido né, os Israel tinha perdido um soldado por sequestro 6h40 da manhã, tipo 1 hora e pouco depois, que deram o chamado né, soldado sequestrado no código. 1 hora e pouco depois, nessa distância, sei lá, dá para ir até não sei aonde, mas dá para tirar bastante, né, de perto do conflito. E aí, quando começou a procurar, já não tinha mais jeito, já estava no meio de Gaza. Israel tentou mandar várias vezes forças para tentar resgatar, mas não foi o suficiente. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu servi na região, não era a mesma região do Gilad Shalit. O Gilad Shalit foi sequestrado em Kerem Shalom, né, no sul né, mais para o sul de Gaza. Eu servi em Nahal Oz e Kfar Aza. Então, a gente sabia que tinha túneis, por exemplo, que poderiam surgir, né, terroristas e soldados do Hamas a qualquer momento. Eles também sabiam naquela época. Eles tiveram uma palestra na noite do atentado que tem uma informação real de que vai chegar gente. Então, são mais ou menos as coisas não mudaram tanto depois. O que ficou, eu falei assim, ó, aconteceu isso aqui, cara, vocês têm que ficar acordados, né? Essa hora, a hora que eles foram atingidos, 5 e pouca da manhã, é um protocolo chamado Carmel Shahar, que é como se fosse um momento que você está acordando, o despertar, né? Como se fosse o nascer do sol, você já está a postos, né? Você já está numa região que possa ter algum atentado. Né? Estavam dormindo, ou estavam cansados, ou enfim, isso acontece, não estou falando, né, julgando nem nada. Mas, assim, isso acontece. Então, para evitar que isso aconteça mais vezes, né, o Exército ele vai reforçando, né, esses protocolos. Não muda muito, né, quando tem um erro assim. Né, o que tem é o reforço, né, dessas orientações. E acho que é interessante, Rony, contar um pouquinho sobre os seus sentimentos, assim, né? Você falou que você entrou no exército um pouco depois desse sequestro. Como que esse acontecimento com o Gilad Shalit passou a ecoar nas suas sensações das pessoas, enfim, que estavam perto de você sobre esse medo de ser sequestrado e levado para Gaza? Porque hoje, tudo bem, a gente sabe que a gente viu aquele vídeo que saiu semana passada dos reféns que estão agora em Gaza, que foram mortos, estavam, né? Que foram Uhum. mortos, eles estavam em túneis minúsculos. A gente não sabia se o Gilad Shalit estava nessa situação ou não, né? Hoje em dia se sabe que não era a mesma situação. Eu entrevistei 2 ex-reféns também que não estavam nessa situação, mas sempre teve esse medo dos túneis de Gaza. Então, como que isso também ecoava na sua saúde mental enquanto soldado e das pessoas ao seu redor, estando tão perto de Gaza, né? É um fantasma, né? É um fantasma que fica assim na sua mente.
Eu passei exatamente pelas mesmas situações desse caso do Gilad Shalit, dessa tentativa de sequestro, sendo de outra unidade, né? Ele estava dentro de um tanque que é bem mais protegido, com várias outras ferramentas de combate, né? Por exemplo, só para ser uma ideia, no caso dele, na hora que ele saiu, botou a cabeça para fora do tanque, se ele esticasse a mão para o lado, né, uns 10 centímetros para baixo, assim, ele pegava uma metralhadora que, com um dedinho assim no gatilho, estraçalhava quem estava perto. Eu não tinha isso, entendeu? Eu tinha só minha arminha e o blindado em si para proteger. Então a gente tinha que estar muito, muito atento, dormir de bota, dormir de colete à prova de bala, tipo assim, era o tempo inteiro de prontidão. Então, por exemplo, tiveram casos que a gente também recebeu informação de que ia ter um atentado, por exemplo, no dia seguinte, e a gente já, em vez de esperar em Israel, a gente fica dentro, né, na parte rural de Gaza, esperando para fazer meio que emboscadas lá. Isso só começou a acontecer depois do caso de Gilad Shalit, por exemplo, né? A gente Israel tinha informação de que ia ter um atentado, né, em Israel, mas como estava meio recente, ainda estava na época, né, recente da Itnat-Kut, né, que foi a saída, né, de Gaza unilateral. Israel não queria, né, ter esse tipo de, de atitude. Israel saiu em 2005 e aí o caso de Gilad Shalit foi em 2006, então não tinha ainda essa questão de entrar pertinho de Gaza só para proteger de um possível atentado, entendeu? Então isso mudou, por exemplo. Isso é um exemplo de como Israel, estrategicamente, militarmente, após esse caso do Gilad Shalit, começou a se proteger. E na minha cabeça também, eu falei, cara, eu não posso dormir porque vai sair um terrorista aqui de um bueiro do meio do quibutz a qualquer momento. Então, a gente tinha essas informações e era um fantasma que ficava rondando na nossa cabeça. Eu queria aproveitar e emendar mais uma pergunta aqui, que é o seguinte: na semana passada, o Davi Meidan, que foi coordenador de prisioneiros de guerra e pessoas desaparecidas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na época, né, do Gilad Shalit, que ele estava sequestrado, ele deu uma entrevista para o podcast israelense Od Yom, e a Daniela Kresh, nossa correspondente em Israel, trouxe alguns trechos. E ele fala que existe uma questão para a sociedade israelense, que é uma espécie de declaração fundadora do país, de que ninguém fica para trás nas guerras que o país trava por sua existência. Então ele fala assim: a questão dos sequestrados é a luta do público israelense por sua identidade. Os valores fundamentais da sociedade estão sendo testados hoje em dia, principalmente depois da tentativa de golpe judicial de 2023. Somos solidários uns aos outros, isso está na base do judaísmo, ajudar os que precisam. Não temos o direito de ignorar o sofrimento dos necessitados. Esses são os valores com os quais todos crescemos e fomos educados. É nosso direito viver num país com tais valores e não com valores distorcidos como os que estamos enfrentando agora. Então, essa ideia de que ninguém vai ficar para trás é como se fosse uma cola que junta e une a sociedade israelense e que mobiliza os jovens a irem para o exército. Queria que você contasse um pouco, a partir dessa visão lá de quem esteve no exército, quem acompanhou a mobilização da sociedade israelense, como a sociedade civil se mobilizou pela volta de Gilad Shalit, né? Teve o acampamento dos pais dele na porta da casa do primeiro-ministro durante todo esse tempo. Então, relembra um pouco para a gente como a sociedade se mobilizou pela volta dele, que era um soldado. Eu não, assim, eu vou tentar refrescar na minha memória, porque não é, ainda mais depois que tiveram outros casos em seguida, né? Teve os dois que foram sequestrados no norte, né? Aí depois, né, teve agora o 7 de outubro. Então, assim, tiveram outras situações de sequestro que às vezes pode estar me embaralhando a mente. Infelizmente, a gente passou por outras situações mas pelo que eu me lembro, a sensação é que até a família do Gilad Shalit, o pessoal em Israel, eu acho que estava, e agora vendo, né, olhando para trás, não viu muita mobilização até esse acampamento. Essa movimentação do acampamento, não sei, parecia que não estava borbulhando, assim, o pessoal não estava com fome de resposta ou de recuperar. Não sei, é a sensação que eu tenho, é que olhando agora para o passado, até esse momento desse acampamento na casa, né, na porta lá em Jerusalém, primeiro foi uma caminhada, né, foi uma massacre, né, foi uma
caminhada, né? Uma andada até lá, a casa deles, né? E depois desse acampamento, ele ficou um acampamento tempo. Não tinha esse ódio, eu acho, né? Essa raiva, essa fome por resposta e por resultados. E aí eu acho que depois desse momento, Israel começou a sentir isso. Não sei dizer por quê, pode ser uma impressão minha, né? Ou pode ser uma coisa da época mesmo, na época de hoje que eu estou falando, né? Que a gente já passou por outras situações, mas a minha sensação é que não estava tanto, não sei, uma comoção absurda, né? Por isso. E aí depois, né? Inclusive, eu acho que até o pai a família do Gilad Shalit foi um pouco criticada nesse momento, né? Que eles não eram tão barulhentos, né? E aí depois o barulho começou a aumentar. Mas acho que é uma impressão minha, entendeu? Não sei se tem uma coisa real, estudos, né? Já daqui a pouco já devem sair estudos de comparação, né, da sociedade israelense nessa época e hoje, né? Esse podcast eu acho que é uma tentativa de fazer um link entre esses dois sequestros. Eu acho que vão começar a surgir, né, mais respostas, né? E aí a gente, né, indo nesse sentido aí que você falou, né, de refrescar a memória, de tentar lembrar, a gente está às vésperas aí, né, um mês praticamente, de completar 13 anos da libertação do Shalit. O pai do soldado israelense Gilad Shalit, libertado pela Palestina nesta terça-feira, falou da emoção do reencontro com o filho após 5 anos. Quando vi Gilad, não falei muito. Foi muito difícil para mim. Apenas o abracei e disse seja bem-vindo. Principalmente foi um abraço firme. Gilad tem 25 anos e estava com 19 quando foi capturado em Gaza durante um ataque na fronteira. Os médicos do Exército de Israel confirmam que o estado de saúde do rapaz é satisfatório. E você se lembra o dia que o Gilad Shalit foi libertado? Como é que foi em Israel? O país parou? Se, sei lá, deu breaking news na TV? Lembro, mas o que eu mais me lembro, eu estava até conversando, né, com a minha esposa, é, Israel, acho que o dia, a imprensa israelense, acho que o mais chateada foi que a primeira notícia, a primeira reportagem, a primeira entrevista que o Gilad Shalit deu foi no Egito. Tipo, Israel não teve nem a exclusividade de entrevistar o soldado sequestrado no momento da libertação dele. Então ele estava meio que uma roupa, acho que até do exército egípcio, tipo, estava com uma roupa que não era ainda, não era mais, né, de um sequestrado, de um preso. E aí depois ele chegou em Israel e foi festejado e botaram uma roupa, né, de militar, né, botaram uma roupa de tsar nele. E aí parou tudo, né, todo mundo chorando, foi como se fosse uma conquista, né, do país, né. Foi uma situação que Israel, depois de tanto tempo, teve uma vitória, né, por mais custosa que ela tenha sido, né, os custos, né, dessa vitória foram, né, o preço foi muito alto, mas Israel celebrou bastante, foi uma coisa assim absurda, foi um dia, acredito que os israelenses, né, os mais velhos, né, só agora tiveram, né, a possibilidade de comemorar de novo desse nível assim de comemoração, né? Porque logo depois, quando os dois soldados, né, os reservistas que foram sequestrados, eles foram devolvidos mortos, né? Logo em seguida teve, né, em 2006, na Guerra do Líbano também teve o outro sequestro, eles foram devolvidos antes do Gilad Shalit, né, mas foram devolvidos mortos. Então, assim, esse tipo de sensação dele ter sido resgatado, né, voltado para Israel vivo, foi uma coisa muito, muito impactante mesmo. Eu ainda estava em Israel, né? Eu ainda morava em Israel. Tinha saído do exército há uns 6 meses, né? Há pouco tempo também. Então foi uma coisa bem legal de presenciar, né? Uma vitória, né? E nesse caso, uma vitória pela via diplomática, enfim, envolveu muitas coisas, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Também aproveitando para lembrar outro caso que é bem triste, né? Que foi quando em 2014 3 meninos foram sequestrados, teve aquele movimento do Bring Back Our Boys e eles também, né? Os corpos foram devolvidos, enfim, eles também não voltaram para Israel com vida, então é uma sombra muito grande para a sociedade israelense essa questão dos sequestros e dos reféns. E o Gilad Shalit, você falou, né? Ele era um soldado
ali da base do exército, ele não era um alto general, e ele é uma pessoa que parece muito discreta, né, uma pessoa tímida, e um ponto muito importante desse episódio foi a preservação do Gilad Shalit. Pouco se falava sobre ele voltou a ser notícia há poucos anos quando ele casou, né, acho que aí saiu em todos os veículos de imprensa e tudo mais, mas a gente queria ouvir um pouco qual a diferença, na sua visão, desse cuidado que houve com ele e agora com esses reféns que saíram de Gaza desde 7 de outubro. São muitos mais, não tem como controlar cento e tantas pessoas como você consegue controlar uma, mas são pessoas que, né, contam mais as suas histórias, que vão à imprensa, tem os familiares dos que ainda estão lá, que são muito vocais. Então, como que você vê essa diferenciação sobre a vocalidade desses reféns? Cara, eu acho que exatamente pela abrangência, né, das situações, né, cada um foi sequestrado em algum momento, né, numa festa, no combate, no kibutz, assim, foram muitas situações diferentes que acaba que torna esse momento de sequestro uma tragédia completa, sem comparação, entendeu? Até o caso do Gilad Shalit, que ele foi tratado como se fosse um filho, né, de todo mundo, né? Israel tentou até mimar um pouco ele não foi tratado como, sei lá, um soldado que errou no combate, foi sequestrado, Israel precisou pagar, né, um preço caro para trazer ele de volta. A própria investigação, né, foi uma investigação bem mais leve. A gente viu Rato Fino, viu vários outros seriados israelenses que tentam, né, pintar esse momento da investigação como um momento bem sério, né? E o próprio Gilad Shalit falou isso, cara. Eu estava com muito medo dessa investigação, porque eu fiz besteira, pô. Então, eu estava com medo dessa investigação. E quando ele voltou, ele foi tratado super bem, né? Ele foi acolhido, né, pela sociedade. Até as famílias, era uma discussão muito pesada na época da negociação, das famílias que perderam, né, pessoas em atentados para esses terroristas que iam ser devolvidos em troca do Gilad Shalit. Era meio que essa dualidade entre a família do Gilad Shalit e a família sei lá, de uma pessoa que perdeu um ente num atentado e o terrorista que foi preso depois desse atentado ia ser devolvido. Então, ele estava muito essa questão na época. E ele foi totalmente dizimado, essa polêmica, né? Ele chegou e foi super abraçado, um herói, né? Ele foi recebido super bem. E hoje, cara, é pior ainda, porque o que é uma pessoa que estava na festa, sabe? O que uma pessoa que estava dentro da sua casa vai ter mas peraí, ela não lutou o suficiente. E ainda tinha isso com o Gilad Shalit. E ainda tinham os terroristas que iam ser trocados em volta. Hoje, o pessoal quer mais é que libere todo mundo. Então, tá muito mais... não sei, não tem polêmica nenhuma. Tá todo mundo muito unido nessa história, entendeu? E no Gilad Shalit ainda tinha uma certa polêmica, né, de negociar com terroristas. Lembra? Tem esse chavão, entendeu? Israel não negocia com terroristas, Israel não vai trocar 1.000 pessoas por uma, né? Esses caras que fizeram atentados que mataram 30, 40 pessoas. Então, nessa época do Gilad ainda tinha isso. E a gente vê, né, pensando em 7 de outubro, as mobilizações aí dos familiares, da sociedade civil israelense, semana após semana, pedindo um acordo de libertação dos reféns, um acordo até mesmo de cessar-fogo e de fim da guerra, né, Rony? E, como você falou, né, o Gilad Shalit foi trocado por 1.027 presos palestinos. O primeiro-ministro na época era o Benjamin Netanyahu, né, para recordar aqui os ouvintes, né? E aí, hoje, a gente vê, além dessa mobilização da sociedade civil, uma enorme resistência do mesmo Netanyahu em ceder e fazer um acordo com Hamas pela volta dos 101 reféns que ainda estão em Gaza, né? A gente sabe que, infelizmente, boa parte desses reféns não se encontram mais com vida. E como você vê essa diferença, né? Assim, e o próprio Gilad Shalit nessa história, os 1.000 e poucos soldados, 1.000 e poucos presos foram para troca dele vivo. Antes disso, Israel já negociava por vídeos, por mensagens, por cartas, por sinais de vida. Todo esse processo, Israel já negociava, né, ou presos ou outras informações em troca disso. Então, no final, não foi nem só isso, né? Não foi 1 para 1.000. Foi, durante esse processo,
né? Sei lá, um vídeo dele lendo um jornal valia outras coisas. Então, né, foi uma negociação bem longa. É, e hoje, cara, eu acho que não tem situação nenhuma. Hoje Israel, né, tá numa sinuca que não quer deixar demorar mais 5 anos, entendeu? Para fazer isso. Já deixou um ano, já é um tempo absurdo para tanta gente. Então, e aí teve a polêmica do Ciro Filadélfia, né, do caminho que, né, as pessoas... Eu confesso que eu estou um pouco por fora do barulho israelense de hoje em dia, né? Eu tenho familiares que moram em Israel, mas eu não estou acompanhando, né, o dia a dia que nem eu acompanhava quando eu morava lá. Mas pelo que eu acompanho de notícias né, meus amigos e outras pessoas que também trabalham hoje nisso, cara, eu vejo um barulho, né, bem alto, né? Israel e a população tá se mobilizando bastante para que isso se resolva o quanto antes. Para a gente finalizar, Rony, você falando que, bom, você está acompanhando de uma outra forma, mas você esteve no Exército e a gente sabe que a criação do Exército de Israel, da forma que é, ou que era, enfim, muita coisa mudou nesse último ano, tem essa ideia de ser um melting pot da sociedade israelense, né? Um lugar em que todo mundo está integrado, não importa de onde você veio, se você é um Oleh Hadash, né? Uma pessoa que se mudou para Israel, se você nasceu lá, sua família está lá há 10 gerações ou há uma. É, e isso sempre foi muito importante. A forma como os jovens falam sobre ir ao exército, o quanto isso é importante, é fundante, né, para o Estado e para a sobrevivência de Israel. Você acha que essa dificuldade do governo de aceitar a negociação, ou até mesmo, de certa forma, de os soldados serem já considerados uma parte a ser deixada para trás nas negociações, isso fere o ethos da sociedade israelense? Vocês não estão vendo, mas o Rony já está balançando assim a cabeça. E aqui Sempre feriu. e é óbvio que aqui eu não estou dizendo que o Hamas aceitou todos os acordos e é Israel que não quer isso. Não é isso que eu estou falando, mas para mim, Anitta, uma pessoa que também já morou em Israel, que vê isso todo dia, eu não gosto de colocar o Hamas e o governo de Israel no mesmo patamar. A gente não pode ter como base, né, do que Israel quer ser um grupo terrorista. A gente espera que Israel seja o adulto na sala. E a gente vê, sim, muitas declarações do governo israelense, especialmente na figura do primeiro-ministro, dizendo, né, colocando dificuldades para que qualquer acordo saia. Então, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouco sobre. Então, quando eu servi o Gilad Shalit, eu já tinha sido sequestrado e não tinha sido devolvido. Eu servi exatamente nesse meio tempo. A gente já tinha isso na cabeça, né? Porque se a gente for sequestrado, né, olha o tempo que está levando para ser recuperado. Então, não tinha gente, né, que pensava nisso, cara, eu não vou me esforçar para isso, porque tem isso, né? Cada pessoa leva para um lado, né? Você pode virar um soldado muito mais atento exatamente por causa disso, ou você pode ficar um soldado muito mais desleixado por causa disso, né? Como ninguém está nem aí para mim, eu vou fazer o meu, vou fazer o meu feijão com arroz, né? O próprio Gilad Shalit, ele fala isso, né? Eu confiava no meu comandante, confiava nas pessoas que estavam perto, eu não precisava prestar atenção no que estava sendo dito, entendeu? Claro, você serve com muita gente que pensa assim, né? Cara, eu vou fazer o meu, vou fazer o meu feijão com arroz, vou esperar os 3 anos, 2 anos e vou embora são e salvo. Mas às vezes não é assim, não é isso que acontece. Por outro lado, não, você pode, cara, eu vi o que aconteceu, então eu vou me esforçar, vou fazer o máximo, né, do que se espera de mim, vou prestar atenção para que não aconteça de novo isso. Então, no meu caso, eu levei para o outro lado, entendeu? Eu levei para o lado nerd da história. Eu era o soldado mais nerd, prestava atenção em tudo, anotava tudo, era super focado, era super atento e, e pude evoluir a partir dessa minha característica. Mas não é o senso comum, de jeito nenhum. O senso comum é, cara, eu vou ser abandonado, Israel não está nem aí para mim, né? O exército ele me dá o mínimo para eu exercer minhas funções, mas se eu não atingir, né, certo grau e tiver algum tipo de combate, eu posso ser abandonado. Eu tenho que confiar nos meus parceiros, né? Aquela história da irmandade, né? Muito mais, você confia muito mais em quem está em volta do que no alto escalão.
né? Você Rony, confia muito mais na galera que está em volta de você, né? Cara, esse meu irmão aqui está do meu lado e vai me defender muito mais do que o Bibi. Então eu tenho que, né, ter esse tipo de relação. é mais do que um senso de comunidade ali, é isso que você falou, da irmandade, né, da Hum, pessoa que está ali contigo e o próprio ambiente do exército ali, né, eu acredito que hum, reforça isso, né, assim, principalmente quando você Ole Hadash, né, desse lugar de integração, de você dividir hum. mesma cama, mesmo espaço, você acaba criando uma Com relação de certeza. confiança muito íntima com seus companheiros ali, né? Sim. Sim, mas é importante reforçar, assim, não ideologicamente, tá? Essa questão do melting pot, né, dessa panela de união, é muito mais uma versão embelezada da história do que a realidade, entendeu? Existe essa união, mas é como se fosse uma união entre funcionários de uma empresa, né, que são amigos em prol da empresa, vou chamar assim, dentro do exército, né? Então eu vou ajudar meu parceiro da mesa do lado, tentando fazer uma analogia, e não o meu sionismo vai me fazer eu me unir com esse meu colega aqui do lado, entendeu? Não tem nada disso, né? Ou se tem, é muito raro, né? Só quem é muito, né, muito ideológico para pensar assim. Mas a maioria das pessoas que pensam nessa questão de união né, e esse cure-tudo, né, esse melting pot mesmo, do exército, eu acho que é mais ligado à irmandade, né, de combatentes e soldados do que uma questão ideológica de moldar a sociedade como um todo. Porque existe isso, né? Por exemplo, quando eu cheguei, eu não tinha televisão nenhuma, então todas as televisões que eu ganhei na minha casa foram de amigos do exército que vieram. E não porque eles são sionistas e vamos proteger né, o judeu que chega de Israel, que está dando a vida pelo Estado. Não por causa disso, mas porque eu sou meu amigo e meu amigo, então, cara, eu tô com uma televisão sobrando, vou dar pro Rony. Entendeu? Era mais assim. Então, existe essa sensação de união, é, mas não tão bonita quanto o Israel tenta vender. São as relações que são construídas ali, né, de ser humano com ser Como, humano e as amizades, né? exatamente. Então, se, por exemplo, se alguma pessoa é deixada para trás, eu tenho certeza que as pessoas que estão juntas sentem muito mais do que qualquer outra coisa, entendeu? O caso do Gilad Shalit é muito emblemático, cara. É muito pontual, assim. Foram situações muito. Eu não sei nem se eu recomendo as pessoas lerem isso, porque é uma sequência de situações que dá agonia. É muito agoniante. Muito, muito, muito agoniante. Ele foi sequestrado porque ele acordou com um barulho no tanque e ele não conseguiu responder. Entendeu? Não é nem juízo de valor. Ele não conseguiu responder. Ficou atordoado. Chegaram os caras, jogaram duas granadas, duas, três granadas no negócio dentro do tanque. Ele não conseguiu respirar e saiu. Não pegou nem a arma dele, não pegou nada, foi embora. Só não atira e foi embora, entendeu? Então, não tem, cada um responde de um jeito. E pensar que, né, esse episódio se tornou aí um marco na história, não só de Israel, mas de toda a diáspora. Acho que Hum, todo mundo já ouviu falar de Gilad Shalit e, enfim, hoje então a gente tentou hum, trazer para vocês aqui no Eu Com Isso uma visão de dentro, né, de quem estava no exército nesse período em que Gilad Shalit estava sequestrado em Gaza. Logo depois do período do Rony, ele foi solto. Então, conversamos mais uma vez aqui com Rony Heshman, que foi o primeiro sargento de infantaria pela Brigada Givati entre 2009 e 2011, formado pelo curso de comandantes de infantaria em 2010 e atuou nas regiões de Beit Furi, Kawarta, em Nablus, na Cisjordânia, e também em Gaza, na região de Nahal Oz e Kfar Aza, e também na região do Hermon. Muito obrigada, Rony, e volte sempre. obrigado, gente. Rony, muito obrigado. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem. E se você quiser saber mais sobre as negociações que levaram à soltura de Gilad Shalit no dia 23 de setembro, no Rio de Janeiro, às 7h30 da noite, a jornalista Leila Sterenberg entrevista Gershon Baskin, ativista pela paz e negociador, que fez parte dessas conversas que, depois de 5 anos, levaram Gilad Shalit de volta para Israel.